Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Já estamos chegando para mais um programa da TV Novo Tempo, seu programa Evidências de toda semana. Mas eu não posso começar o assunto de hoje sem primeiro dar a oportunidade de você adquirir inteiramente grátis o livro de estudos Evidências, um guia especial de estudos da Bíblia Sagrada com temas relevantes de religião, teologia e das verdades da Palavra de Deus. Este é um oferecimento da TV Novo Tempo e de seus amigos, os Anjos da Esperança. E como você faz para adquirir o guia de estudos? É simples. Você pode, através do QR Code, entrar numa plataforma que você deixará os seus dados e o guia chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Ou você também pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. A visão do trono de Deus deve ter sido algo muito impactante para o apóstolo João. As suas palavras e vocabulários pareciam pouco para explicar tudo o que ele viu, tudo o que ele contemplou. Ele viu a eternidade. Qual seria a sensação de alguém que estava completamente no escuro por dias e dias e de repente vê a luz? Alegria? Entusiasmo? Pode ser. Mas não sem antes apresentar um desconforto enorme e talvez até uma confusão mental momentânea. Isto até que a sua mente se acostume com a claridade. Eu me lembro de um filme exibido em 1976 chamado Papillon, o Homem que Fugiu do Inferno, que era uma história baseada no fato real de um homem que escapou da Ilha do Diabo, numa prisão francesa que ficava nas Guianas. Numa das cenas, o homem está numa solitária e quando deixam a claridade entrar no ambiente, a sua reação imediata é de se esconder da luz. O Apocalipse não nos dá todos os detalhes, mas a reação de desfalecimento de João diante da gloriosa imagem de Jesus já é uma pista do que deve ter acontecido e quão forte foi o que ele contemplou para dar aquele resultado. Eu costumo ilustrar esse provável sentimento do profeta, imaginando como seria tomar um índio completamente isolado na selva e que de repente tem os seus olhos vendados e é trazido para o centro de São Paulo. Você então tira as vendas do olho do índio e deixe que ele contemple tudo por um par de horas. Ele verá helicópteros, aviões, metrôs, carros, ouvirá buzinas, motocicletas, contemplará edifícios, uma multidão de pessoas que ele nunca imaginava passará de um canto para outro. Ele só estava acostumado com as poucas dezenas de índios da sua aldeia. Agora imagine esse índio diante de um aparelho de TV. Então você tapa novamente os olhos dele e o leva de volta para a selva. Ele chegará lá tão extasiado que não vai aguentar ficar calado. Ele vai querer contar tudo o que viu e ouviu, mas aí percebe que lhe falta vocabulário específico. Ele não conhece aquelas coisas que contemplou, não sabe o nome delas. O máximo que ele poderá fazer com os seus companheiros é usar de comparações a partir daquilo que eles mesmos conhecem. Talvez falará do metrô como sendo uma anaconda gigante, do helicóptero como sendo uma libélula que voa com pessoas dentro. Os próprios índios imaginarão, a partir da descrição que ele faz, um quadro bem primitivo e diferente daquilo que ele realmente contemplou. Assim é, de certo modo, o que encontramos no Apocalipse. João é como se fosse um índio tentando explicar para outros índios, no caso eu e você, as maravilhas que ele contemplou. E olha que Deus, de maneira misericordiosa, já mostrou as revelações para João em retratos emblemáticos que pudessem dialogar com a cultura da época, tornando inteligível a mensagem que ele recebia. Por isso, veremos muito no Apocalipse expressões do tipo vi, como que, semelhante a, parecido com. É possível também supor que a providência reveladora de Deus provavelmente aproveitou-se de alguns elementos de semelhança que seriam fragmentos da verdade em meio ao paganismo. Deus fez isto para divulgar uma mensagem que certamente faria eco no inconsciente dos primeiros leitores, tanto judeus quanto gentios.
tal possibilidade condiz, melhor dizendo, com as palavras iniciais que eu encontro aqui no livro do profeta. Exatamente quando ele diz, Apocalipse 1, verso 1, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Note que, a despeito da tradução corrente, João não diz exatamente mostrar. Uma possível leitura do grego seria fazer sinalizar, mostrar através de símbolos. Ora, uma vez que muitos desses símbolos são comuns tanto na literatura bíblica quanto na literatura não bíblica, não é improvável que os mesmos tenham um elemento didático mais universal e menos judaico, com o fim de alcançar povos que estariam fora dos limites de Israel. A prova maior que esta mensagem era adequada aos moldes inteligíveis daqueles que viveram no primeiro século, repito, tanto judeus quanto não judeus, está no fato de que hoje é possível e recomendável recorrer primeiramente à própria Bíblia, é claro, e num segundo lugar ao ambiente histórico da produção do livro, para possível esclarecimento de algumas passagens criptografadas demais para a cultura de hoje. Como sugere o comentário bíblico adventista, portanto, certa atenção deveria ser dada aos modos de expressão e pensamento contemporâneos de João à luz do background cultural daquele tempo. Sendo assim, vamos explicar esse método para entender melhor o cenário diante do trono de Deus que faz parte do capítulo 4 do Apocalipse. Note, você se lembra da estrutura quiástica. Então aqui nós temos a cena diante do trono e o trono em volta de detalhes que se combinam com o capítulo 19, no final do livro. O capítulo 4 começa com uma porta aberta no céu e um convite para que João suba até ela. Imediatamente, achei-me em espírito e eis armado um trono no céu, e alguém estava assentado no trono. Apocalipse 4, verso 2. Alguns pensam que esta explanação indica que João teve várias visões em Patmos e não apenas uma numa sequência exata. Porque no capítulo 1, verso 10, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, isto é, ele foi arrebatado em visão e se fosse uma sequência, ele teria todas as visões no mesmo dia. Mas aqui no capítulo 4, ele volta a dizer: achei-me em espírito. Ora, considerando que a aparição de Jesus no capítulo 1 foi dentro do santuário celestial, não faria sentido a ordem de Deus sobe para cá se ele já estava no santuário. Lendo assim o capítulo inteiro, o quadro pode parecer um tanto complicado, mas talvez uma descrição artística ajude você a compreender o que provavelmente João viu. Essa é uma boa imagem vista da perspectiva de quem supostamente estivesse no meio dos anjos. Em círculos concêntricos, você tem os 24 tronos de 24 anciãos, os 4 seres viventes e as chamas de fogo, e, finalmente, o trono de Deus ao centro. Note que as chamas praticamente ofuscam a contemplação daquele que está assentado ao trono. Uma outra forma didática seria transformar o cenário numa planta baixa e imaginar que ao centro estaria o trono de Deus, a seguir as 7 labaredas de fogo ao redor dele, depois as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos e, finalmente, uma multidão de anjos e seres celestiais. As 4 criaturas viventes têm, respectivamente, 6 asas cada e estavam repletas de olhos espalhados por seu corpo. A primeira tinha o rosto de um leão, a segunda de um novilho, a terceira de um homem e a quarta de uma águia quando está voando. Ezequiel teve uma visão muito semelhante a esta. Você pode lê-la em Ezequiel capítulo 1, versículos 4 e 5. Ali, Ezequiel descreve o que parecia ser 4 criaturas viventes, todas elas com características angelicais, mas também humanas e animais. Observe com que precisão Ezequiel registrou o que viu, declarando que viu o que parecia criaturas vivas. Ao ler toda a visão encontrada em Ezequiel capítulo 1, você notará que o profeta usou repetidamente expressões como parecia, era, semelhante a. Claramente, Ezequiel, assim como João no Apocalipse, percebeu que se tratavam apenas de meras semelhanças ou imagens de realidades invisíveis e superiores que estão no céu. Ezequiel deve ter ficado pasmo com as contemplações, sons que ele ouviu. A aparência das 4 criaturas eram como brasas de fogo.
Os seus movimentos rápidos pareciam flashes de relâmpago. As suas asas voavam como o som de águias correndo e o seu movimento era como o som de um exército. Em uma visão posterior, Ezequiel identificou estas 4 criaturas vivas com 4 querubins, ou criaturas poderosas, Ezequiel 10, verso 2. Tendo sido criado em uma família sacerdotal, Ezequiel, sem dúvida, sabia que os querubins estavam intimamente associados à presença de Deus e serviam como seus assistentes. Ele sabia que no templo havia uma arca revestida de ouro, símbolo do trono de Deus, com 2 querubins estendendo as suas asas sobre a tampa do propiciatório. Esta era uma réplica humana do céu. De fato, Isaías 37, verso 16 diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Querubins são criaturas sobrenaturais associadas ao trono de Deus. A palavra querubim, com 2 grafias em hebraico, ocorre cerca de 100 vezes na Bíblia. Mas a imagem descritiva dessas criaturas é escassa e um tanto dúbia. Os querubins do Apocalipse têm 6 asas, os de Ezequiel têm 4. Os querubins aparecem como ornamentação no tabernáculo, Êxodo 26, verso 1, e também no templo de Salomão. Mas as 2 descrições completas das aparências de querubins ocorrem em Ezequiel e no Apocalipse. Mas, como eu falei, são elaborações, tanto do ponto de vista artístico como profético, não elaboradas. Elas não são padronizadas, melhor dizendo. Quando Deus instruiu Moisés a construir os querubins de ouro para o propiciatório, ele não especificou o fato de que eles têm asas, mas se refere às suas asas como já estendidas. Então, provavelmente, os querubins eram alados, como você pode ver em Êxodo 25, verso 20. Os querubins de Ezequiel têm 4 faces cada, uma humana, uma de touro, uma de águia e de leão. Numa visão posterior, eles aparecem como tendo 2 rostos apenas, de homem e de leão. No Apocalipse, cada um tem um tipo de face específica, mas os símbolos são os mesmos: leão, águia, homem e novilho. Diferente que em Ezequiel aparece com uma forma de um touro. Isso, mas o fato de que os querubins de Ezequiel parecem híbridos de criaturas terrestres, tem levado alguns estudiosos a acreditar que os querubins bíblicos fariam parte de algum gênero cultural popular, não só em Israel, mas também na Assíria e em Canaã. Imagens de criaturas com cara de leão e com asas de águia são comuns na região. Veja essa enorme estátua disposta no Museu Britânico, chamada Lamaço, e que ficava na sala do trono de Sinaqueribe. Estas estátuas enormes foram retratadas desde os tempos assírios como sendo um híbrido de ser humano, pássaro e um touro ou leão, especificamente tendo uma cabeça humana, o corpo de um touro ou de um leão e asas de um pássaro, provavelmente uma águia. Os mesmos rostos da visão de Ezequiel e Apocalipse. Veja, ela se parece até certo ponto harmônica com a descrição de Deus, usando querubins diante do trono e também como montaria. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Salmo 18, 9 e 10. Há também quem diga que querubim seria uma palavra de etimologia incerta, mas que poderia vir de carabu, um verbo assírio, para significar algo como abençoar ou ser gracioso. Mas tomemos cuidado para não exagerar nos paralelos, afirmando algo que é hipotético ou tomando a Bíblia como mero fruto da cultura do Antigo Oriente Médio. É fato que Israel não existia num vácuo cultural e que o Templo de Salomão certamente tinha os seus exemplos e expressões derivadas das nações vizinhas. Ainda assim, uma semelhança não significa igualdade. E o propósito e a essência dos querubins da Bíblia provavelmente são melhor explicados pelo próprio cânon do que pelo gênero artístico cananeu. Ademais, considerando que culturas pagãs surgiram de uma distorção da verdade de Deus, nada impede que encontremos nelas vislumbres distorcidos daquilo que Deus originalmente revelara aos patriarcas. Afinal de contas, todos somos descendentes de Adão. Veja, os querubins estavam estacionados no leste do Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis 3, 24.
Eles também parecem carregar o firmamento com o trono de Deus, Ezequiel 1, 22 e 10, 1. E às vezes os querubins servem como uma espécie de dispositivo de transporte singular para Deus. Aliás, o rei de Tiro é de maneira bem pejorativa comparado a um desses querubins, provavelmente Lúcifer, que é designado como tendo uma residência no Éden e na montanha de Deus, Ezequiel capítulo 28. E aqui chama-me a atenção o fato de que ele, em Ezequiel, é chamado de querubim da guarda, ou melhor traduzindo, querubim cobridor, Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, verso 16. Ó querubim cobridor, no meio das pedras de fogo tu andavas. Veja o Salmo 104, 2 a 4. Ele se cobre de luz como de um vestido, e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Com isso em mente, podemos inferir que a glória de Deus é tão intensa, que até mesmo as criaturas do céu precisam que esta glória seja coberta para não serem ofuscadas diante dela. É por isso que aqueles anjos trabalhariam cobrindo com suas asas a glória de Deus. E eles deveriam ser anjos, criaturas de uma grande hierarquia no céu. Por isso que Isaías, em sua visão dos serafins, que talvez seria outro modo de se expressar dos querubins, declara o seguinte: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Isaías 6, 1 a 3. Que senso de tremenda reverência, não é mesmo? Sabe, eu acho que essas imagens deveriam nos fazer refletir um pouco mais na forma como muitas vezes descuidada e irreverente falamos do Altíssimo e das coisas referentes ao céu. Se até anjos superiores que estão diante da contemplação de Deus e do seu trono cobrem o rosto para falar do nome dele e para tapar a sua glória ofuscante, quanto mais nós que vivemos nesse mundo de dor, pecado e sofrimento. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse 4, verso 5. Aqui João acrescenta mais detalhes à sua extraordinária e formidável imagem do céu. As vozes são como vozes de trovões, os trovões como relâmpagos, e os relâmpagos se posicionam tão frequentemente como, aliás, aconteciam nas manifestações audíveis de Deus no Antigo Testamento. Mas o que possivelmente anima mais do que qualquer outra coisa na imaginação de João é a lembrança do redor do Monte Sinai, quando o Senhor entregou a lei a Moisés. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Êxodo 19, 16. João está imaginando aqui algo que relembra muito bem o Sinai e o momento em que Deus entregou a sua lei, o momento da presença de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristal. Apocalipse 4, verso 6. O mar de vidro exerceu uma estranha fascinação sobre a mente de muitas pessoas. Eu devo destacar aqui que o original grego não diz que diante do trono havia um mar de vidro, mas sim algo semelhante ao mar de vidro. O que João viu estava muito além de qualquer possibilidade humana de descrição. Mas se ele podia comparar com alguma coisa, compararia com o mar de vidro. E de onde João tiraria essa ideia de um mar de vidro? É possível que esta imagem de João tenha sido por causa de uma concepção que já pertencia às capas mais antigas do pensamento bíblico. É que o céu era concebido pelos antigos como sendo uma grande cúpula que se estendia sobre toda a terra. Por debaixo dessa cúpula estaria a terra, por cima dela, o céu. A criação, a história da criação, fala das águas que estão embaixo do firmamento e as que estão acima do firmamento, Gênesis 1, verso 7. O salmista clama às águas que estão acima do firmamento para que louvem a Deus, Salmo 148, 4. A ideia é que acima do céu
A maneira do piso onde se apoia a presença de Deus estaria a sua corte celestial, como se fosse em cima de um grande mar. Sobre este mar de vidro estaria toda a corte de Deus. Você pode ver isso também em Salmo 104, verso 3. É possível, portanto, que João tenha extraído dessa linguagem poética a imagem do trono de Deus apoiado sobre um mar de vidro. Outros comentaristas pensam que o tempo de João passado na ilha de Patmos seria o que deu origem a essa imagem e que talvez o fato da luz do sol bater no mar Egeu fez com que ele visse as águas cristalinas e imaginasse um mar de vidro. É até possível que João pensasse algo dessa natureza, mas ela é muito improvável. É mais certo que João teria tirado a sua imagem da própria Bíblia judaica e não simplesmente do que estava em redor. Agora, existe outra imagem que também nos ajudará a compreender a visão, o cenário que João viu. Lembre-se, a tônica do Antigo Oriente Médio, do Antigo Testamento, melhor dizendo, era que Moisés deveria construir um santuário semelhante ao modelo que ele viu no céu. E esse santuário da terra se inspirava numa realidade superior. A ideia parece ser a de criar, nos hebreus, um senso da presença divina, não somente para proporcionar reverência pelo sagrado, mas também para dar conforto ao povo. É uma forma de saber que o céu está observando a terra todo o tempo. Há um Deus disposto a salvar, vigiar, perdoar e proteger. Há, contudo, uma ruptura, é claro, entre o céu e a terra. Ninguém pode, no dia a dia, ver o plano espiritual ou o mundo celestial. Então, o que Deus fez? Ele mandou construir um santuário terrestre inspirado no celestial para que o povo tivesse uma lembrança do seu cuidado, um senso daquilo que eles não podiam ver. O santuário terrestre seria, digamos, uma fotografia de namorada para um combatente que está na guerra. Uma lembrança de alguém que o ama e espera ansiosamente pela sua volta. Logo, vale a pena sobreviver ao conflito. Aliás, o ritual do santuário no deserto relembra não apenas o santuário que está no céu, como também o próprio movimento do céu, que é maior do que o santuário que está nele. Veja como era o acampamento dos israelitas na travessia do deserto rumo à terra prometida. Como sabemos, a cada parada, o acampamento de Israel obedecia uma formação muito bem planejada, onde o santuário, com seu átrio, símbolo da presença de Deus entre o povo, ocupavam o lugar central. Circundando o átrio, havia os lugares determinados para os levitas, ao passo que Moisés e os sacerdotes arônicos ficavam localizados na extremidade oriental, diante da entrada da porta. Um pouco além dos levitas, havia 4 acampamentos encabeçados respectivamente pelas tribos de Judá, Ruben, Efraim e Dan, que somavam, junto a mais 2 tribos cada, um grupo de 3 tribos, seguindo a sua ordem. De acordo com a descrição de Números 1:52, cada tribo possuía um estandarte, isto é, uma bandeira, e esta fazia parte da disposição dos acampantes. Números 2:1-53. Mas a Bíblia não descreve o que estaria desenhado em cada estandarte. Porém, segundo a tradição judaica mais antiga, preservada tanto oralmente como por escrito no Talmud, na tradição rabínica, quando Deus apareceu no Sinai, segundo essa tradição, ele estava cercado por 22.000 anjos divididos em grupos e cada grupo representado por um anjo superior diferente. Assim, foi desejo de Israel também estar dividido em grupos à semelhança do esquema celestial. No céu, o trono de Deus, segundo essa tradição, ocupava o centro da multidão celestial. E 4 anjos estavam em redor: Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Esses 4 seres correspondiam, respectivamente, às 4 tribos principais ali: Ruben, Judá, Dan e Efraim, todas com seus respectivos estandartes. Um leão estampava o estandarte de Judá, uma águia de Dan, um novilho de Efraim e um homem de Ruben. Veja novamente neste esquema a disposição das tribos de Israel acampadas em redor do santuário. Considerando os estandartes de Dan, Ruben, Efraim e Judá, veja como a sua disposição era parecida com aquela mostrada simbolicamente em Apocalipse capítulo 4. No centro, o trono de Deus. Ao redor, suas criaturas. Sabe, esta é uma forma da profecia nos lembrar como as ações do céu e da terra acham-se interligadas.
As cortes celestiais e o próprio Deus estão profundamente interessados em nossa história e se envolvem com ela, ainda que às vezes nós não sintamos a presença de Deus em nosso meio, mas Ele está agindo no cosmos. Entre a multidão de anjos e os 4 seres viventes ao redor do trono, João viu ainda 24 anciãos vestidos de branco, sentados em tronos celestiais. Quem eram esses indivíduos? Eis as possibilidades levantadas pelos comentaristas. Para uns, os 24 anciãos seriam uma metáfora para membros da hoste angelical. No templo terrestre, os cantores eram divididos em 24 classes, assim como também os sacerdotes. Seriam, portanto, um tipo de anjos, cantores ou de sacerdotes celestiais? Há também quem pense que estes 24 indivíduos seriam uma combinação simbólica das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, com os 12 apóstolos, ou ainda uma combinação simbólica de Israel, as 12 tribos, e os gentios que creem em Jesus. Por isso o número aparece dobrado, 12 vezes 2. Uma posição menos plausível seria de que aqui estariam representadas as ações, os signos do zodíaco, que eram governados por 24 deuses estelares. No entanto, eu não acredito que João ia colocar isto na profecia. Agora, por fim, tem uma posição que me agrada mais. Em primeiro lugar, notamos que os anciãos do Apocalipse não podem ser anjos porque eles usam coroas e vestes brancas. Esta é uma descrição que permeia todo o livro do Apocalipse, mas alude apenas a Cristo e ao povo fiel, nunca aos anjos. Ademais, não há registro bíblico de que anjos portem coroas. O fato de se assentarem em tronos parece ecoar as promessas feitas em Isaías 24, 23, Mateus 19, 28 e Apocalipse 3, 21. Logo, o texto parece estar falando de seres humanos em estado glorificado no céu. Mas como assim? Afinal de contas, Hebreus 10, 36 afirma claramente que nem os santos do Antigo Testamento, nem nós, alcançaremos a promessa até que Cristo venha. Isso é verdade. Mas a Bíblia também diz, e aqui não há nenhuma contradição, que como resultado da morte e ressurreição de Jesus, alguns santos foram ressuscitados e provavelmente o texto não diz isso diretamente, mas dá a entender, entraram com ele no céu, Mateus 27, 52. Eu acredito que tenha sido assim. Bem, como eu falei, a Bíblia não dá maiores detalhes a esse respeito, mas não é impossível supor que esses 24 anciãos seriam aqueles ou alguns daqueles que ressuscitaram com Cristo. Ora, se assim foi, biblicamente falando, temos um depoimento único de Mateus, uma inferência extraída de Apocalipse 4, mas é uma possibilidade a ser aventada. Seja como for, o fato é que o céu inspira um estado de graça, uma atmosfera de alegria plena que Deus deseja que todos os seus filhos e filhas possam um dia partilhar.